Bendito, louvado seja o bondoso nome do nosso Deus. Muito obrigado pela presença de todos os queridos, amados irmãos. Estou muito feliz nesse momento com a presença dos meus amados irmãos aqui presentes, mas também uma felicidade tamanha de ter concluído nesse exato momento, claro, a leitura, mas a exposição vou concluir, junto com os irmãos, da carta do apóstolo aos Hebreus. Excelente livro, excelente carta. Por favor, tente ler com mais cuidado, de uma forma bem analítica, você vai gostar, vai amar essa carta. Eu já estou com o coração um pouco apertado só de deixar de não expor mais para os irmãos. Mas vai ficar disponível aqui no Face, vai ficar disponível também no YouTube e partes no TikTok e Instagram, as partes que a gente faz os pequenos cortes, tá bom? Mas eu fico feliz com a companhia de vocês, amados que já nos acompanham semanas, meses, anos, sabe que o nosso trabalho é com seriedade. E tivemos a companhia do comentário do Fritz Lambeck. Se for alemão, é Lambeck. Se for, claro que é alemão, né? Mas se morou nos Estados Unidos, ou não, desculpa, é alemão, tá? Lambeck. Fritz Lambeck. Foi lido toda essa obra aqui dele, tá? Todinha. E é um ótimo livro, Cartas Hebreus, Comentário Esperança. Você pode adquirir, tá? Você pode encomendar no Amazon ou qualquer outro local aí, estante virtual, você consegue. É um livro muito bom. Quem acompanhou as exposições vai ganhar esse livro. Vai ganhar porque eu vou sortear. Vou sortear aos amados que estão nos acompanhando. Também vou sortear este livro aqui, Como Pregar Doutrinas Bíblicas, muito bom mesmo, para quem gosta de estar no púlpito, ministrando a palavra, pregações, ensino, estudo, você vai amar. E quem estiver nos acompanhando também vai ganhar esse livro aqui. Eu estou começando, queridos, a sortear meus livros, porque eu tenho eu estou pleiteando possivelmente um cargo aí para professor, aí eu vou ter que dar uma renovada no meu acervo de livros. Claro que nem todos os livros que eu tenho eu vou sortear, né? Nem todos, porque tem livros ali que eu não... Tem livros que não tem como sortear. Eu não tenho, sabe? É quase próximo, sim, não é, mas é quase próximo, sim, a minha digníssima. Não tem como trocar, sabe? Não tem como trocar porque ela é única no universo. Tá bom? Então, queridos, vamos lá. Estamos aqui para comentar o último capítulo dessa epístola, dessa carta, aos Hebreus, capítulo 13. Nós estamos aqui no 13. Amados, no capítulo 12, nós fizemos um comentário muito interessante, nesse capítulo 12, que tem a ver com a questão de testemunhos, né? Você pega o versículo 1 do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7, fala de testemunho, perseverança, e que nós estamos rodeados com uma quão grande número de testemunhas, e essa testemunhas não é o seu vizinho, não é os seus amigos, não é as pessoas que se congregam com você, não é. Essa quão grande número de testemunhas são justamente os santos do Antigo Testamento, os santos que foram antes de nós. Essa quão grande número de testemunhas são eles, que estão até o presente momento torcendo pela sua vitória, torcendo pela sua caminhada, que você venha perseverar, porque eles passaram a tocha para nós, e nós estamos correndo com a tocha para passar para outros. Então, essa quão grande número de testemunhas que o autor está falando ali é justamente os santos do Antigo Testamento, os discípulos, apóstolos que já estão com o Senhor, tá bom? Estão torcendo por nós. E
Também falamos a respeito de santificação, falamos a respeito de pessoas que é semelhante a Esaú, que são devassas. Tem pessoas mesmo que são devassas, que amam mesmo a questão da perversão sexual, que amam as questões mundanas, que estão no nosso meio, mas não têm amor pela palavra, pelo louvor, pela adoração, pela casa de Deus, mas assim tem amor e desejo pelas coisas do mundo. É o chamado, conhecido hoje atualmente pela psicologia comportamental como referencial. O que é o referencial? O referencial nada mais é, amados, do que você olhar para aquele objeto e dar o seu sentimento a ele. Você já não tem mais como a palavra, esses indivíduos não tem mais como a palavra como o referencial, o louvor, a adoração, a busca a Deus, não tem. Aquele texto que Davi diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, hoje é raro. A pessoa já não se alegra, já coloca murmuração, reclamação, porque a casa de Deus já não é uma referencial para esse tipo de gente. É o celular, as redes sociais e tudo que tem lá. O referencial é aquilo, porque o referencial mexe com sentimento e emoção da pessoa, e a pessoa fica alegre. Quando vem para a casa de Deus, a modo que ela vem forçada, a modo que ela está fazendo aquilo por esforço, ou por alguém que está próximo para ela querer alegrar, mas pelas coisas de Deus ela perdeu. Então, esse tipo de sentimento que estava em Esaú, hoje está quase que predominante na vida de muitos que se dizem servos de Deus, na realidade é servos da rede social. E no capítulo 12, concluindo, fala que nós devemos ter perseverança e ajudar esses chamados débeis na fé, ok? Então, pulando no capítulo 12, aí vamos para o capítulo 13, aí já toca numa situação mais de exortação, uma questão mais dos irmãos que estão levando com seriedade e que tem o chamado amor fraternal. Aqueles que têm um sentimento familiar um para com os outros, é dessa forma que ele trata a respeito da nossa comunhão de um para com os outros. A verdadeira característica de igreja, de servos de Deus, está aqui no capítulo 13. Vamos lá, versículo 1 em diante diz: perseverai no amor entre os irmãos, não vós descuideis da hospitalidade, pois, graças a ela, alguns não perceberam que haviam acolhido anjos. 3. Mostrai interesse e cuidado pelos que estão presos, como se estivesse na prisão com eles, pelos que sofrem maus tratos, como se vós mesmos pessoalmente fosse maltratados. Que todos respeite o casamento e a vida sexual conjugal não corrompida. Deus julgará quem pratica a imoralidade sexual e o adultério. 5. Vivei sem avareza, estejais satisfeito com o que tendes, pois ele disse: nunca te abandonarei, jamais te deixarei desamparado. Assim, tendo confiança, poder dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Quem me fará o homem? Até o versículo 6, tá bom? Até o versículo 6, resumindo aqui esses 6 versículos. Então, primeiramente, ele coloca aqui a questão do amor. A palavra-chave desses 6 versículos aqui é o amor. E o amor aqui, que ele coloca, aqui, que é muito interessante, ele usa o termo aqui no grego Filadélfia. Filadélfia, filo é amor de amigo, amor de amigo. Esse amor de amigo, que é o amor fraternal, ele não faz esforço contando, ele não mede aquilo que ele vai tentar fazer por uma pessoa. Pelo contrário, ele é muito justo, correto. Ele é muito justo, correto e ele coloca todo o sentimento para fazer aquilo para alguém. Aí quando ele toca na questão da hospitalidade, a hospitalidade nada mais... O que é uma hospitalidade? Hospitalidade é você convidar alguém para almoçar, jantar, ou até mesmo residir um pouco na sua casa. Isso é hospitalidade. Esse ato de a pessoa ir à casa do fulano, beltrano, para tomar um café, ou até mesmo ser convidado para almoçar e jantar, isso
isso assim, era muito praticado, muito mesmo praticado no século XIX até no início do século XX. Era uma prática muito comum. Tem determinadas localizações aqui no Brasil que ainda tem muito isso ainda, sabe? Mas só que devido à expansão de determinadas culturas, de determinados costumes, que está sendo tirado isso aos poucos, tá? Então, esse amor fraternal, aqui na Bíblia, que é o conhecido como Filadélfia, sabe o que é? Nada mais é do que a chamada empatia. Ser empático é se colocar na posição da pessoa. Hoje a psicologia trata como empatia. Empatia é isso. Você vê as pessoas, os irmãos próximos, precisando de algo, você se colocar na situação daquela pessoa, tá ok? Isso é empatia. E aqui ele justamente toca no assunto dos irmãos que sofreram prisões, e nesse período que eles estavam em prisão, o apóstolo está pedindo para que eles pensassem, no momento que eles estavam ali na prisão, pensassem eles ao lado dos irmãos que estavam aprisionados. Então, ele coloca a palavra Filadélfia aqui no grego, que é amor fraterno, mas ao mesmo tempo ele vai descrevendo como que é o amor fraterno, é da hospitalidade, é pensar na situação da pessoa que está sofrendo aquela presente situação, é se colocar no lugar, hoje como a psicologia diz, que é chamada empatia, é se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. E a psicologia está muito correta, muito assim, posso-se dizer, esclarecedora nesse conceito. Claro que eles não pegam tanto aqui no grego, mas uma questão mais prática. Então, pessoas lá de fora estão identificando uma praticidade que tem que ser nossa aqui. E poucos praticam isso. Quantas vezes você já convidou alguém para almoçar na sua casa? Ou uma pessoa que está passando por dificuldade, tomar um café, ou até mesmo jantar? Ou você é daquele tipo que diz assim, olha, eu não convido ninguém para casa, não quero ninguém próximo de mim, não quero ninguém que me visite em casa. Uma pessoa que tem uma mentalidade dessa, a palavra Filadélfia é absolutamente distante da sua vida, e o Espírito Santo, será que está nela? Aí fica aquela questão. É uma dúvida. Entendeu? E fazendo tudo isso, nós passamos a ter uma confiança, passamos a ter uma intimidade com o Senhor. E a pessoa que comete esse tipo de ato, no sentido de praticar, Deus jamais vai abandonar ela. Porque quando nós amparamos o necessitado, o Senhor passa a amparar aquele que ampara o necessitado, de acordo com o Salmo 34, tá ok? Versículo 7 diz, pensai nos vossos dirigentes que vos falaram a palavra de Deus, imitai sua fé, considerando os resultados efetivos do seu modo de vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixeis desencaminhar por vários tipos de ensinos estranhos. É bom que o coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos que nenhum benefício trouxeram aos que deles participaram. Temos um altar da qual não pode se alimentar os que ministram no tabernáculo. Tá, até o versículo 10. Aqui ele está tocando em dois textos muito interessantes a respeito dos seus guias ou dirigentes. Guia, dirigente, depende da tradução. Já falei aqui para vocês que eu estou usando uma tradução, ela é muito direto do grego, né? Às vezes foge um pouco aí, tá? Mas aqui ele coloca o termo dirigente, que deve ter o quê? Pensar nos vossos dirigentes, aqueles que falam o quê? A palavra de Deus. Quem é o dirigente que fala da palavra de Deus? É aquele que preside o quê? Preside a congregação, esse que está próximo da congregação, está próximo das ovelhas, aqueles que sente
o calor da ovelha e sente o cheiro das ovelhas. Esses são os dirigentes que se empenham pela palavra de Deus. Então você deve pensar nas dificuldades e nas necessidades dos seus dirigentes, ou seja, os guias da palavra do Senhor. Mas só que ele coloca aqui, no versículo 8, diz: mas Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Ou seja, vai ter diversos dirigentes, vai ter diversos pastores, que hão de passar por aqui, onde você também vai passar, mas Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O dirigente vai mudar, dirigente vai mudar fisicamente também, vai mudar de localidade geograficamente, mentalmente, mas Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, tá ok? E ele toca aqui no outro assunto, no versículo 9, amados, diz que nós devemos nos deixar se encaminhar por vários tipos de ensinos estranhos. Os diversos ensinos estranhos que temos hoje atualmente são aquele tipo de ensino que faz com que você não considere mais as coisas de Deus como deve ser, como o quê? Como a palavra, como louvor, como adoração, como a ministração. Eu toquei aqui para vocês a respeito de quê? A respeito do rei Davi, que diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você quer perder essa alegria? É muito fácil. É só você se entreter com aquilo que o mundo lhe oferece. O mundo lhe ofereceu, você se entreteu, pode dizer que você vai perder aquela alegria de servir a Deus. E esse obstáculo acaba sendo algo que derrubou a sua vida espiritual e você já não tem mais presença em servir a Deus. Então isso é um tipo de ensino estranho, quando você se entretém com as coisas que o mundo lhe oferece, as facilidades, os prazeres que o mundo lhe dá, desculpa. Versículo 10, versículo 11. Do 10 fala do altar, né? Ora, o versículo 11 diz: os animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote ao santuário como oferta pelo pecado, tem seu corpo queimado fora do acampamento. Por esse motivo, Jesus também sofreu do lado de fora da porta para santificar o povo mediante o seu próprio sangue. Portanto, saiamos ao seu encontro fora do acampamento, suportando o mesmo descrédito dele. Pois não temos aqui cidade permanente, mas desejamos a futura. Por meio dele, pois, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, seja o fruto de lábios que confesso o seu nome. Até o versículo 15. Então aqui, amados, ele está fazendo, sabe o que? A comparação. A comparação do altar de sacrifício. O que é que o sacerdote fazia? Ele pegava o animal, imolava, pegava o sangue do animal, levava até o Santo dos Santos, e depois, o que é que ele fazia com o corpo? Ele pegava o corpo, saía fora do arraial, com o corpo do animal, e desprezava o corpo ali. Fora do Santo dos Santos, do santo lugar, ele pegava e desprezava fora o corpo do animal. A comparação que ele faz com Jesus é o seguinte: Jesus começou a derramar seu sangue ali dentro de Jerusalém, ao ser maltratado, ao ser pisoteado e ao ser esmigalhado ali pelo povo, o sangue dele começou a ser derramado. Já nisso, quando pegaram ele e levaram para fora da cidade de Jerusalém, o crucificaram no monte chamado Caveira, que fica fora da cidade de Jerusalém. Fizeram isso, o seu corpo foi exposto ali. Qual é a comparação que o escritor aqui faz, o apóstolo? Ele faz. Aí que acontece? Antes disso, deixa eu falar para vocês. Era normal, de acordo com Levítico 22 e 24, ter esse tipo de sacrifício, pegar o corpo e colocar fora. E também os salteadores,
os criminosos eram tratados da mesma forma. Eles eram mortos fora do arraial, ok? Então Jesus foi considerado um criminoso, um salteador, um bandido. Ele tinha que ser sacrificado fora da cidade de Jerusalém, dando a entender o apóstolo aqui o seguinte, que nós somos considerados aí pelo mundo aí de fora como salteadores, enganadores, falsos profetas, falsos crentes, falsa evangélica, tudo isso as pessoas aí de fora lhe consideram. Então, o mesmo sentimento que estava na vida daquelas pessoas que maltrataram e destruíram a vida de Jesus, está nesse momento rodeando a sua vida para lhe perseguir, lhe tirar o sossego, a paz e a felicidade que você tem para com Deus. Eles querem usar isso para destruir a sua vida, sabe por quê? Porque você não pertence a esse mundo. Você não pertence a ele. Porque caso você pertencesse ao mundo, você seria agradado por eles. Mas você pertence a um outro mundo, a qual ele fala aqui que é a cidade celestial, que está nesse momento nos domínios de Jesus e que brevemente você estará com ele, tá ok? Então, deve ser feito isso com cada um de nós. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer também com você, tá ok? Então, concluindo essa parte aqui, você deve oferecer sacrifícios de louvores. Jeremias, como é que se oferece sacrifícios de louvores? Na sua casa, no seu lar, onde você vai, onde você anda, na união aqui como nós estamos, e cantamos, louvamos, adoramos, oramos, lemos a palavra, fazemos inúmeras coisas aqui. Isso expressa que você tem um coração alegre em seguir a Deus. Caso você não tivesse, você estaria na sua cama, deitado nesse momento, se divertindo com seu equipamento de celular, né? Versículo 16. Não vos descuideis da prática da beneficência e da solidariedade, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. A experiência que Cornélio teve de ajudar os pobres é a mesma experiência que nós também estamos sujeitos a passar, de ajudar os pobres. Quando você ajuda os pobres, de acordo com o texto de Atos, capítulo 10, o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, as tuas esmolas têm chegado até Deus. Quem foi que falou isso? Foi o anjo. Então, a mesma experiência que você vai ter, que Cornélio teve, você vai ter. Vai chegar até Deus aquela ajuda que você dá, aquela ajuda que você concedeu àquela pessoa que está passando por dificuldades e problemas. Porque Deus o quê? Se agrada de tais sacrifícios. O que é o sacrifício? Sacrifício é você tirar do bolso e ajudar. Sacrifício é você ter algo que a pessoa não tem e você vai dar para ela. Isso é sacrifício diante do Senhor, ok? 17 diz: obedecei os vossos dirigentes com devida submissão, pois eles pessoalmente se dedicam ao cuidado de vossa alma, como que deve prestar contas, assim com alegria executarão a tarefa, e não com gemidos. Isso vos seria prejudicial. Orai por nós. Queremos ter a limpa consciência e desejamos viver corretamente em cada situação. Isto insisto em pedir que assim o façais, para que breve eu vos seja restituído, tá ok? Então, essa parte aqui é interessante, porque me lembrou de Santo Agostinho, que ele se escondia. Ele era um jovem assim, muito conhecedor das Escrituras e tinha uma certa intimidade com Deus, só que tem um porém, ele se escondia para não ser consagrado ao santo ministério. Ele não queria de jeito nenhum, mas de maneira nenhuma. Quando ele ia visitar, quando ele ia para o templo, ele se escondia atrás dos pilares para que o bispo não olhasse para ele, nem mencionasse o nome dele, porque ele não queria ser consagrado ao santo ministério.
Aí depois, eu lendo ali Antônio Vieira, que muitos colegas aí que estão nesse momento participando, sabem quem eu estou falando, o padre Antônio Vieira diz o seguinte, que Santo Agostinho tinha esse pensamento porque ele sabia muito bem que os primeiros a serem julgados por Deus serão quem? Serão os líderes, a liderança. A liderança será a primeira, de acordo com o pensamento de Agostinho, ser julgado por Deus. Por quê? Porque através da liderança há um exemplo, através da liderança há um referencial, e através da liderança ela tem a responsabilidade de trazer a palavra, ensinar as pessoas a Escritura e viver corretamente perante Deus. Então, se Deus ninguém consegue ver, mas tem pessoas que testemunham de Deus. Quem é um dos principais que testemunha de Deus? Aquele que está na frente da obra de Deus. E esse que está na frente da obra de Deus, ele tem a maior responsabilidade de testemunhar para aqueles a qual estão seguindo a Jesus, né? Vamos lá, versículo 20 diz: e que o Deus da paz, que pelo sangue do pacto eterno fez subir dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus, vos capacite para toda boa obra, para cumprirdes a sua vontade, realizando entre vós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está falando aqui, vos capacite, vos lhe dê condições para que vocês venham fazer toda boa obra. Porque ninguém tem capacidade e condição de fazer a vontade de Deus. Eu não tenho, Nilson não tem, Marinalva não tem, ninguém tem a capacidade de fazer a vontade de Deus se não for pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos dá a possibilidade, a capacidade de fazer a obra de Deus. Ele que nos dá a força e o vigor. O mesmo Deus que soprou nas narinas de Adão, ele se tornou alma vivente. O mesmo Deus a qual o profeta Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, ali se tornaram um exército com vida, mas veio o Espírito de Deus e soprou sobre eles e se tornaram um exército com vida. É o mesmo Espírito que está sobre nós, que sopra sobre nossa vida. Sem o impulso, sem o toque do Espírito, sem a força do Espírito, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, tá ok? E por último diz: peço-vos, irmãos, que acateis esta palavra de encorajamento, pois para isso vos escrevi resumidamente. Quero que saibais que o irmão Timóteo foi liberto, se chega logo, com ele vos farei uma visita, tá ok? Aqui ele fala da... É interessante tocar o nome de Timóteo aqui. Quem falava só de Timóteo era quem? O apóstolo Paulo. Então, por isso, essa epístola aqui tem muita característica do apóstolo Paulo nela, e essa aqui é uma das últimas. Mas só que aqui ele fala o seguinte, que ele está pedindo aos irmãos que acateis esta palavra de encorajamento. Ou seja, ele não é invasor. Ele está pedindo aos irmãos, aceite a minha palavra de encorajamento, por favor. Aceite o que eu estou falando para vocês, que é para o bem-estar espiritual de vocês. Aceite o que eu estou ensinando, o que eu estou falando, porque eu tenho interesse que vocês sejam muito bem acompanhados pela palavra de Deus. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos, os da Itália vos saudam. A saudação nada mais é do que uma preocupação com o bem-estar do irmão. Quando você sauda alguém, você está preocupado com o bem-estar daquela pessoa. Então, aqui ele está dizendo, olha, saudai todos
dirigentes, que é aqueles que têm importância pela vida espiritual de vocês, todos os santos, que é aqueles que estão sempre ajudando vocês, porque os da Itália aqui, onde eu estou preso, eles saudam vocês, ou seja, eles têm interesse pelo bem-estar de vocês. A graça seja com todos vós. Amém. Quando ele fala graça seja com todos vós, amém, a graça, ou seja, a força divina da parte de Deus, seja com a sua vida, com a sua família, com todos vocês. E amém, que é uma palavra hebraica que significa assim seja. Ou seja, assim esteja cumprido na sua vida, que Deus esteja com vocês. Então, amados, Epístola aos Hebreus foi um prazer ler e comentar com os amados irmãos. Se você quiser desfrutar também dessa obra, é muito boa mesmo, uma maravilha, magnífico mesmo, tá? Já que nós vamos partir para o Antigo Testamento, essa obra ela vai ficar parada um pouco e vamos partir para o Antigo Testamento para comentar e vamos usar uma outra obra. Esse é o tipo de obra que eu não sorteio, tá? Eu uso aqui constantemente. Então, queridos, se algum dos irmãos e irmãs tem aqui alguma coisa a perguntar, fique à vontade. Caso não, a gente pode encerrar aqui mesmo. Ou eu faço uma pergunta para mim mesmo. Sim. Isso. Marinalva, o Santo Agostinho é o nome dado pelo movimento católico, que eles consideram ele como um santo. Mas devido esse conceito ser tanto de católicos como de cristãos em geral, a gente acaba aceitando como o termo santo, porque a Santa Marinalva e a Santa Antônia, eu posso me referir à Santa Serva de Deus, o Santo Servo de Deus, posso usar esse termo, mas a nossa intenção de usar Santo Nilson, Santa Sara, é porque a Sara é separada por Deus e o Nilson é separado por Deus para servir a Deus. A nossa intenção é essa, de usar esse termo. Só que o movimento católico usa ele como, além de ser separado por Deus, mas que é um santo que está intercedendo pela humanidade aqui, né? Então eles usam esse termo se referindo a isso, né? Mas a gente pega somente o primeiro sentido, é uma pessoa separada por Deus, foi separada por Deus para servir a Deus. Nesse sentido, que nós pegamos. Não pegamos o outro, que Agostinho, na realidade, não intercede por nós. Tá. Só encerrando aqui, a Antônia tocou num assunto que eu me lembrei daquela mulher que olhou para Eliseu e chegou com o marido dela e disse assim: este homem que vai aí é um santo homem de Deus. Por que santo homem de Deus, ela falou para Eliseu? Porque Eliseu era uma pessoa totalmente separada por Deus para servir a Deus. Entendeu? Então o homem e a mulher de Deus devem ser um santo ou uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Sim. Isso a gente posso me referir. E santa mulher de Deus, santo homem de Deus, pode. Nesse sentido, separado, não de interceder. Tá? Então, queridos, muito obrigado pela atenção dos amados irmãos. Eu vou sortear aqui para os irmãos aqui os livros, tá?
Quem quiser participar do sorteio, vocês podem vir aqui na Congregação Jardim de Deus, na Avenida Perimetral 216, acho que. É bem visível. Você pode vir aqui, nós vamos sortear livros para os irmãos para participarem do nossas exposições da Palavra de Deus, tá bom? Então, queridos, para a semana, livro Cântico dos Cânticos de Salomão. Prepare o coração, nós vamos comentar esse livro poético em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço. Deixa eu somente abençoar aqui algumas pessoas que me pediram oração. Senhor, abençoe todos que estão nesse momento assistindo esta exposição, seja tocado a sua vida íntima, a sua vida familiar, todos que estão ao seu redor sejam profundamente abençoados. Quebramos todo espírito de enfermidade, todo espírito contrário, tudo que não provém de ti, da vida dessa pessoa, seja ela liberta em nome do Senhor Jesus. E profetizamos toda sorte de cura, libertação, restauração e toda sorte de renovo na sua vida, na sua casa, na sua família, e todos que estão ao seu redor e derredor sejam profundamente abençoados. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.